A paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao 7º domingo do tempo comum. Continuamos nos ensinamentos de Jesus, ensinamentos que no evangelho deste domingo não parecem chocantes, vamos dizer, ou muito radicais. Mas vamos lembrar sempre um pouquinho o que já encontramos. Onde está a felicidade? Em fazer aquilo que, como dizemos muitas vezes, todo mundo faz, ou arriscar, como vimos outro domingo também, sobre a palavra do Senhor. Portanto, claro que Jesus usa uma linguagem muito forte, corajosa, mas nos pede também a coragem de tomar, de certa forma, uma posição. Por quê? Praticamente, no evangelho deste domingo, de tantas formas, Jesus nos diz de amar os inimigos e de fazer o bem àqueles que nos perseguem, nos odeiam, de até emprestar para quem não vai devolver. Ou seja, ir de uma forma contracorrente, porque como é que nós vamos amar pessoas que nos odeiam? Como é que nós vamos ajudar ou rezar, como o Senhor pede, para aqueles que fazem o mal para nós? É muito difícil, achamos impossível. E pior também, fazer um mau negócio e achar que, afinal, está tudo bem por aí. Mas o Senhor diz que se nós não mudarmos, fazemos como os pagãos, porque amar somente aquele que nos ama não tem graça nenhuma, não tem diferença nenhuma. Podemos dizer, também os pagãos fazem o mesmo. Óbvio, se é uma troca de ajuda, você me ajuda, eu ajudo também, mas o Senhor quer nos convencer a começar a fazer algo novo, buscar uma felicidade diferente, como vimos domingo passado. Ou seja, acreditar neste reino que deve ser diferente. Entre nós não pode ser igual, entre nós e com os outros também, claro, tem que ter alguma diferença. Se nós repetimos sempre o mesmo e não temos coragem também de romper certos mecanismos que achamos que deve ser assim, porque a sociedade é assim, porque o mundo é assim, porque a humanidade é assim, aí onde está a boa notícia de Jesus. Mas vamos refletir um pouquinho, porque acredito interessante, no final, dentro deste evangelho encontramos a grande regra de ouro, que deveríamos não só decorar, mas evidentemente praticar. Fazei aos outros aquilo que vocês querem que também os outros façam a vocês. Que é no positivo. Por que estou dizendo assim? Porque já estava no Antigo Testamento, de não fazer aos outros o que nós não queremos que façam para nós. Não fazer. Portanto, o nosso raciocínio pode ser, eu não faço mal a ninguém e espero que ninguém faça mal para mim. Não faço nada de mal. Mas o que Jesus nos ensina não é não fazer o mal. Quantas vezes repetimos isso? É fazer o bem. O que muda as coisas não é não fazer nada, nem de bem, nem de mal. Não faz nada de mal, tudo bem. Mas como é que muda? Continua mesmo. Quem é que vai mandar? Quem é que vai vencer nesta altura? Se nós não lutamos, no sentido bonito da palavra, positivo, do lado mesmo do bem, como é que vamos mudar as coisas? Portanto, é uma visão um pouco radical, podemos dizer, mas também é o incentivo a decidir. Eu quero fazer o bem. Portanto, vamos começar a amar os inimigos. O que é que significa amar os inimigos? Primeiro, claro que não é fácil, evidentemente, mas vamos atrás das causas da inimizade. Vamos atrás das causas das divisões entre nós. Vamos atrás das motivações que fazem dos outros adversários ao ponto de brigar com eles. Quanto tempo gastamos da nossa vida para resolver ou não resolver nunca, ou até manter vivas as nossas brigas. Às vezes vivemos até do ódio, da dificuldade, cultivamos rancor, porque tudo isso até parece que dá ânimo na nossa vida. Em lugar de desejar a paz e o perdão e a reconciliação, às vezes cultivamos, repito, todas estas possibilidades de desencontro, de desentendimento, de maus entendidos, e insistimos nestas coisas. Vamos ser honestos, reconhecer também a nossa fragilidade, nossa pequenez. Se podemos nos vingar, se podemos ficar satisfeitos porque o outro sofre,
inimigo. Se o inimigo sofre, ficamos felizes. Quantas vezes acontece isso? Que bom. Coitados de nós. É só para dizer. Portanto, volto a repetir, por que temos inimigos? Onde está a inimizade? Por que cultivar inimizades? Mas não é minha culpa. Claro, muitas vezes podemos dizer assim, ou seja, são os outros que não gostam de mim, são os outros que falam mal de mim, portanto são meus inimigos, certo? Mas vamos sempre refletir que não é simplesmente os outros que têm que mudar, somos nós também. Ou seja, o fato de não dar espaço para a inimizade, o fato de não alimentar estas inimizades, de não dar motivações para a inimizade. Nós sabemos também que mais ou menos isso funciona também. Se não reagimos muitas vezes, o outro também não tem graça nenhuma querer continuar a brigar se nós não queremos brigar. Por isso, muitas vezes, nós temos que fazer a nossa parte também, de ser pessoas que buscam a reconciliação, que buscam o entendimento e, do ponto de vista também sério, descobrir a raiz da inimizade. Por que a inimizade? O que foi que aconteceu? Como é que nós vamos corrigir esta situação? Como é que nós vamos esclarecer esta situação? Porque não é só botar a limpo, como todo mundo diz, mas é realmente até aquela capacidade de perdoar, de reconhecer que podemos ter errado, porque às vezes nós não reconhecemos também que erramos, não temos capacidade de desejar a humildade, portanto, e desejar também a reconciliação. Continuamos, repito, alimentando a confusão, a desordem, a oposição, as brigas. O Senhor diz, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Por quê? Porque a quem é que nós devemos olhar e quem é que nos dá o exemplo? Nada menos que ao Pai misericordioso. Sede misericordioso como o Pai, que ama a todos, até os ingratos e os maus. Olha aí. Mais do que isso, os ingratos. Ou seja, quem é que... O ingrato é quem nunca agradece, portanto não reconhece o bem que foi feito. Acontece, às vezes nós ajudamos alguém, queremos fazer o bem, não somos agradecidos, não fazemos mais o bem. Paciência, Deus continua também a amar até os ingratos e os maus, até aqueles que fazem mal. Porque Deus é misericordioso, evidentemente. Mas, nas palavras do evangelista Lucas, nós precisamos ser mais misericordiosos. Este é um caminho para vencer os inimigos também. Não pelo ódio, pela vingança ou a derrota da força, mas pela fraternidade, o perdão, a reconciliação. Para, por fim, tem mais uma palavra interessante de não julgar, diz o Evangelho. Para não ser julgados, usar uma medida grande, boa, sabemos. Julgar não significa não ter ideias, não ter opinião. Entenda bem isso. Muitas vezes nós devemos julgar, entre aspas, no sentido que é certo que está errado. Se uma situação está errada, não é? Mas o que Jesus fez foi sempre esclarecer os pecados, o mal, mas ao mesmo tempo perdoar o pecador. Ou seja, diferente é julgar de condenar. Ou seja, nós podemos entender, perceber, e isso serve até para ajudar a pessoa. Se uma pessoa está errada, dando um conselho, dando uma orientação, oferecendo uma luz diferente, uma proposta diferente, mas outra coisa é condenar. Está errado, eu corto todas as ligações, corto todas as pontes e não vou mais fazer nada com esta pessoa porque eu condeno, julgo, por isso excluo da minha amizade. Se torna um inimigo ou indiferente, não me interessa mais. E onde é que nós fazemos o bem? Façam o bem àqueles que também vocês querem que façam a vocês. É a famosa regra de ouro com a qual começamos a nossa reflexão. Mas eu quero aproveitar, nesses últimos minutos também de hoje, desta gravação, que estou me despedindo, de certa forma, deste programa, podemos dizer, desta reflexão, porque nesta semana já vai chegar o novo bispo, Dom Antônio de Assis Ribeiro, graças a Deus, nós acolhemos com muita alegria. E na quarta-feira, nós o acolhemos sábado e domingo, teremos uma missa também na catedral de acolhida, de festa e tudo mais, porque merece tudo isso, sem dúvida alguma, mas na quarta-feira teremos depois a posse canônica, portanto, oficialmente ele se torna
a quarta-feira, bispo diocesano de Macapá, e eu deixo de ser administrador apostólico deste mês aqui, que fiquei depois da comunicação, da nomeação dele, de Dom Antônio, e deixo de ser administrador apostólico e, de vez, me torno bispo emérito da Diocese de Macapá. Por isso, aproveito para agradecer a todos, aqui também, claro, da TV, da rádio, das transmissões que podemos fazer, se estas reflexões, esta partilha também do Evangelho serviu para alguma coisa, de tudo agradecemos ao Senhor. E, portanto, vamos continuar. Agora vem o pastor que vai acompanhar a Diocese de Macapá, conduzir o rebanho. Nós vamos ser, possivelmente, aqueles que confiam, concordam, são amigos, acolhem com alegria e caminham juntos. Fica aqui o meu agradecimento, o meu recado também. Continuamos a caminhar juntos, porque é o Senhor que nos une, e é no nome do Senhor também que vem o novo pastor da Diocese de Macapá, Dom Antônio Assis Ribeiro.